Olá, queridos, paz de Cristo, uma alegria estarmos juntos mais uma vez para mais um vídeo aqui no meu canal Crescendo pela Palavra, o canal que mais cresce no YouTube, é forte. Aqui é um prazer ter você aqui conosco nesse momento aqui, e aqui eu ressalto que esse canal é um canal com um objetivo basicamente exclusivo, ou pelo menos sobretudo no que diz respeito à escola bíblica dominical, a questões teológicas. Portanto, é um canal que visa abordar, tratar do texto bíblico, da palavra de Deus, da sã doutrina, e crescermos juntos para servirmos a Deus com alegria e adorá-lo na beleza da sua santidade. Aí na sua tela tem aí esse contato, agenda Pix 21 9 8477-8523, 21 98477-8523 é o meu telefone de contato, caso você queira me convidar para uma atividade na sua igreja. Aí está o contato, que também, a propósito, é o meu Pix. Você, caso queira nos ajudar no investimento desse canal, ou bem como abençoar a minha vida, é somente aí disparar o seu Pix e receber uma bênção de Deus também, porque eu creio que eu sou terra fértil e Deus vai te recompensar essa boa semente. A Bíblia diz que não se pode atar a boca do boi que debulha. Todo trabalhador é digno do seu salário, portanto, nada demais de você que está aqui sendo abençoado também abençoar a minha vida. Tá aí, então, não se esqueça de se inscrever, investir no canal e, enfim, ao final desse encontro aqui você pode curtir, comentar e compartilhar, e acionar o sininho para ficar aí atento às notificações do canal. Nesse vídeo aqui eu versarei sobre a lição de número 3 da revista publicada pela editora, pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, CPAD, que nesse trimestre está falando sobre missões transculturais, a importância da missiologia para a igreja. E nesse contexto, nesse bloco, digamos assim, primeiro das lições, tratando das missões no Antigo Testamento. Aula primeira, você viu aqui no canal, que tratou da temática de modo geral. Na lição 2, o comentarista versou sobre essas missões, ou a missão que nasceu no coração de Deus. Deus é um ser missionário, e essa fundamentação com base no seu amor, esse amor que se manifesta no desejo do resgate. E aqui agora, ainda no Antigo Testamento, um assunto quase que semelhante ao anterior. Aqui também versaremos que desde o Antigo Testamento Deus sempre se preocupou com as nações. Nunca foi alvo de Deus ser um Deus circunscrito ou restrito, ou um Deus privativo de uma nação qualquer. Aqui veremos que o objetivo de Deus em levantar Israel foi de fato difundir às demais nações o conhecimento do Senhor, para que toda a terra seja cheia da sua glória. Toda a terra, os rincões desse planeta, desse mundo, sendo atingido pela palavra de Deus. E ao avançar do trimestre, nós veremos que esse desafio ainda está muito aquém do desejado. Muitas nações, muitos povos ainda não tiveram encontro com o Evangelho, portanto, há muito que se fazer. E se compararmos os dias de hoje com o dia do primeiro século, é até vergonhoso, com toda a estrutura que nós temos, todo o meio de comunicação disponível, há lugares ainda que nós não alcançamos. Já no contexto primitivo, o apostólico, a Bíblia diz inclusive que Paulo desejava ir até a Espanha, já tinha passado por Icônio, que seria hoje, Ilírico, que seria hoje a região do Oriente Europeu, que, portanto, com uma avanção expansionista considerável. E nós ainda rateando em muitas questões periclitantes. Portanto, a importância de termos um foco necessário, porque a ordem não foi pedido, não foi solicitação ou sugestão, mas sim uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ir até aos confins da terra. O alvo é esse, confins da terra, e não ficarmos presos a Jerusalém ou quiçá Judéia ou Samaria. A ideia é até aos confins da terra. E
nesse trimestre, a igreja está sendo despertada para a importância de uma postura missiológica, missionária, no que diz respeito à nossa compreensão, investimento e, claro, também oração. E nessa ideia, nessa esteira, fundamentar essa fala à luz da palavra de Deus. E é isso que veremos a partir de agora, em nome do Senhor. Está aí na sua tela aí, ó. Missões transculturais no Antigo Testamento. Missões transculturais no Antigo Testamento. É o tema da aula de hoje. Antes de avançar nessa aula aqui, permita-me rapidamente fazer aqui um merchan que não tem muito a ver com esse trimestre aqui da CPAD de modo exclusivo, mas, enfim, eu ministrei uma palestra de quase 5 horas sobre o tema Família na Pós-Modernidade, que tem a ver com essa proposta da revista da editora Central Gospel, que versa sobre restaurando a visão familiar. E nessa palestra eu falei sobre 4 pilares que você pode aplicar de modo independente. Ética cristã, a pós-modernidade, o que é pós-modernidade, terceiro, a família à luz da Bíblia, e o quarto, os desafios da família nos dias de hoje. E além disso, o professor Divanir Fernandes fez um comentário das 13 lições que compõem a revista da editora Central Gospel. E aqui eu informo que para o próximo trimestre da CPAD, portanto em janeiro, finalzinho de dezembro, mais ou menos, que lançarei também uma abordagem genérica, panorâmica da revista publicada pela CPAD. São tantas em que eu faço, até me confundo. CPAD. Também farei algo semelhante a este, para você também ter um material de base para as demais lições que compõem o trimestre, ok? Para acessar esse conteúdo, é só clicar aqui embaixo, nesse link na descrição do vídeo, e você vai ser endereçado na plataforma, e lá você vai preencher e investir R$ 29,90 ou 6 de 5,50. Portanto, não tem a ver com dinheiro, e sim com aprendizado. Vamos lá. A leitura bíblica em classe dessa revista, dessa lição, a terceira, é 1 Reis, capítulo 17, e, claro, evidentemente, o livro do profeta Jonas, versículo 1 e 2 do capítulo 1. Por que esses dois textos? Porque nele você tem a citação da viúva de Sarepta, bem como também o trabalho de Jonas. Eu vou até ler aqui somente o Jonas 1, versículo 1 e 2. Aqui Sarepta ficava em Sidom, no que hoje seria, na verdade, o Líbano, a parte norte de Israel, a antiga Fenícia, e mostrando, portanto, que Deus não estava circunscrito somente à questão do povo de Israel, do povo de Israel. E o livro de Jonas é o clássico em que Deus o orienta a ir a Nínive e pregar contra ela, porque a sua maldade já havia chegado ao coração de Deus. Veja aqui o finalzinho desse slide, em que está aqui, fala sobre Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade ou malícia subiu até mim. O texto áureo, Isaías 49, versículo 6, diz assim: disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para que restaures as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios. Que interessante, né? Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Aqui uma mensagem cristológica, cristocêntrica, mostrando aqui essa abrangência de Jesus no que diz respeito à salvação, porque a própria Bíblia diz que Jesus disse que viriam povos do extremo oriente e sentar-se a uma mesa com Abraão, Isaac e Jacó, e os gentios veriam a sua luz e se alegrariam, Quer dizer, essa porta aberta, esse tempo dos gentios, de todas as nações se congregando em Cristo, uma proposta que está lá presente no Antigo Testamento, e aqui nós veremos isso de maneira pormenorizada,
porque já deu para perceber que muitas coisas da aula de hoje já foram ditas na primeira e na segunda. Na primeira e na segunda, e agora repetir algumas coisas nessa terceira, porque são assuntos interligados. Se o professor não tiver uma atenção, acaba atropelando o contexto e torna as lições, as aulas um tanto quanto repetitivas, mas por conta mesmo desse enlace existente entre elas. Verdade prática. O amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Aqui, veja que na palavra introdutória, o coração da introdução está aí destacado em vermelho. Nesta lição, tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido com propósito missionário. E aí, por conta disso, abordaremos a questão do profeta Elias, que esteve na casa da viúva em Sarepta, e também o papel de Jonas. Mas aqui o foco está aqui, no Antigo Testamento. Esse olhar do Antigo Testamento. É importante você entender isso, porque para muitos, Deus é um Deus somente de Israel. E Israel, inclusive, tentou fazer isso, colocar Deus como um Deus patriota, um Deus exclusivo de Israel. E essa exclusividade, esse exclusivismo de Israel, israelita, foi até danoso, sobretudo fomentado, desenvolvido no chamado período interbíblico, ou período intertestamentário, que vai de Malaquias até Mateus. Nesse tempo, o chamado silêncio profético, que foi um tempo, inclusive, um tempo de trevas para Israel, por conta da sua posição de dominação recorrente, seja pelo Império Babilônico, seja pelo Império Medo-Persa, seja pelo Império Grego, ou pelos romanos, somente um tempo pequeno de 70 anos de liberdade, de independência, no período de Macabeus, ano 140 ao ano 70 a.C., que você tem ali um levante e uma postura de independência a partir da família sacerdotal dos Asmoneanos, ou dos Macabeus. Você tem, mas basicamente debaixo de tutela, e nessa situação a frieza, esse fundamentalismo, esse exclusivismo foi cada vez mais sendo recrudescido, e o coração de Israel até de alguma forma insensível à voz de Deus, a voz de Deus. Você pode perceber, inclusive, quando Jesus conversa com a mulher cananeia, Cirofenícia, que foi até ele para poder interceder para sua filha que estava terrivelmente demoniada, e aí aquela discussão não se dá, pães aos cachorrinhos, uma posição realmente de afastamento. Ali, é claro, no contexto está provando a fé daquela mulher que de fato manifestou uma fé assim, para além inclusive do povo de Israel. Uma mulher grande a sua fé, mas tem a ver com a cultura, com a lógica desse Jesus que de alguma forma estava restrito ao povo de Israel. O que é um grande engano, é porque a Bíblia diz que ele veio para o que era seu. Está lá em João 1:11, veio para o que era seu. Esse o que era seu, tudo é dele, tudo é dele, o que era seu. E os seus, esse os seus no plural tem a ver com o povo de Israel, e os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Não nasceu nem da carne, nem do sangue, nem do varão, mas de Deus. Enfim, é um poder de Deus, de Jesus, que dá poder para que a pessoa seja, de fato, não só criatura, mas também filhos de Deus. Então, essa ideia ir de primeira casa perdida de Israel, e de primeiro, não somente. Como cumprimento da profecia, da promessa, a primeira questão, de fato, voltada à nação de Israel, mas a partir dela, o leque, a proposta era expandir, avançar e não ficar circunscrito ou limitado ao povo de Israel. Deus nunca pensou nisso, até que citei aqui em aulas anteriores sobre textos que nos remetem a essa visão universal de Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor
todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Todos os moradores da terra. E diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes, e por isso estamos alegres. E aqui vamos ver, de modo mais pormenorizado, essa abrangência, essa ação internacional de Deus. Né? Vamos lá aqui, por partes, em nome do Senhor. Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Olha só, um povo escolhido para um propósito missionário. Em primeiro lugar, aqui nesse tópico é o plano de Deus, esse Deus que planeja, que executa, que faz tudo de modo organizado, né? Orquestrado, sistematizado, não é algo de qualquer maneira, porque esse plano de salvação ele foi estabelecido antes da fundação do mundo. Né? Assim, Deus, os seus planos não são frustrados, ele tem tudo planejado. Inclusive, aquela frase máxima, né, do ponto de vista de salvação, é que Deus planejou a salvação, Jesus executou e o Espírito Santo a aplica. Né? Deus idealizou, Jesus executou, o Pai está consumado e o Espírito aplica, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Né? Toda a Trindade de modo harmônico, essa economia trinitariana desenvolvendo um trabalho para glorificar a Deus, né? Para que Deus seja glorificado. Aqui, e desse plano salvático, dizemos assim, Deus estabeleceu caminhos, dentre eles escolheu de modo soberano, segundo o seu beneplácito, os seus propósitos, escolheu a nação de Israel. Nação esta, israelita, que Deus formou, idealizou, desde quando chamou Abraão lá dos caldeus, lhe fez promessas, abriu a madre de Sara, Rebeca, de Raquel, para perpetuar essa profecia da semente de Abraão, que nessa seria bendita todas as famílias da terra, em Isaac. Deus formou a nação, e não é somente dar um povo, formar uma nação coesa, uma nação soberana. Para tanto, Deus formou o povo a partir de Abraão, Deus deu a lei, a partir do decálogo e os seus desdobramentos, Deus deu a terra, Canaã, Deus escolheu a dedo Canaã e deu para o povo de Israel, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo debaixo da soberania de Deus. E a missão de Israel, do povo de Deus, a missão, o propósito dessa escolha, não era que Israel fosse somente a menina dos olhos de Deus, é para que através dela Deus fosse revelado às demais nações. Então o objetivo de Israel é um objetivo missiológico. Através de Israel, uma nação sacerdotal, ser um canal pelo qual Deus iria encher a terra de conhecimento. À medida que Israel se relacionasse com Deus, servindo com alegria e adorando-o na beleza da sua santidade, o conhecimento de Deus seria perpetrado às demais nações. Todavia, Israel falhou nessa prática. Israel primeiro quis se apostatou da fé, uma apostasia, se misturando com as demais nações. E aqui é um problemão que Israel cometeu quando ele decidiu agir de modo aleivoso, de modo ingrato, agir a partir de uma postura de uma dura cerviz, porque Israel, de modo recorrente, se apostatou da fé, passou a adorar outros deuses, a praticar o que nós chamamos de adultério espiritual, que é essa relação em que ele pratica a idolatria, tendo Deus enquanto marido, o abandona, se divorcia de Deus e casa com outros animais, ou com outros deuses. E aí você tem trocentos textos, trocentas questões de chamado de arrependimento, a ação dos profetas chamando a atenção do povo de Israel. Tem tantos outros, que essa apostasia inclusive desembocou tanto no cativeiro da Síria, em 722, quando Senaqueribe entrou no norte e de fato dominou a região, ali, claro, com todas as atrocidades decorrentes disso, porque imagina, a Síria, capital, Nínive, e Nínive conhecido como uma cidade sanguinária, então entrou lá de fato provocando o terror. E esse povo não quis servir a Deus, mesmo com toda a mensagem profética de arrependimento. Você teria que enumerar os profetas, Oséias, Amós, todos eles ligados à questão do norte.
a chamada de atenção. O próprio profeta Eliseu, o profeta Elias anteriormente, chamando a questão, né, da postura de Acabe, de Jezabel, toda a dinâmica do Antigo Testamento que você já sabe, não vou aqui trocar em miúdos, porque seria uma abordagem dos profetas menores sobretudo, né? Mas o fato é que esse povo se apostatou por conta da sua dura cerviz. Israel, portanto, falhou. Além de se apostatar, e depois do cativeiro babilônico, teve o cativeiro assírio no norte e o cativeiro babilônico no sul, inclusive profetas também chamando a atenção, o próprio Abacuque tratou dessa questão, até quando clamarei eu e tu não ouvirás, ele vê a perplexidade do povo pecando, apostatando-se da fé e dando mau testemunho, praticando injustiça em todas as esferas, no judiciário, executivo, no povo, profanação em cima de profanação. Ele clama e Deus diz: eu vou levantar uma nação lá no norte, uma referência à Babilônia, que de fato entrou e levou o povo cativo para a Babilônia. Ele lá passou 70 anos no cativeiro babilônico. Retornou para a terra. Aí você tem o papel de Ageu, Zacarias atuando nesse cenário desse reavivamento, dessa restauração, da reconstrução do templo, com a figura lá de Zorobabel, o papel de importância de Esdras, Neemias e tal, né? Inclusive de Esther nesse ínterim desse tempo de pós-cativeiro. E esse povo, nesse contexto de pós-cativeiro, ele fica livre da idolatria, mas causa um outro problema, o problema da exclusividade. E vai se estruturando de maneira assim, desenvolvendo certos ritos, certas práticas extremamente ritualísticas, extremamente sacerdotalista, de frieza, de dureza. E quando veio o profeta, inclusive quando veio o Messias, esse povo nem reconheceu, né? Enfim, então de modo muito claro, Israel falhou na sua abordagem, e o texto do Novo Testamento mostra isso, essa dureza, esse Israel que mata os profetas que a ti são enviados. Aqui é uma palavra dura, e você pode perceber inclusive que quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 9, 10 e 11, ele trata diretamente de Israel, mostra que de fato Israel endureceu o coração, e por conta disso a porta, né, aos gentios se escancarou, né? Deus mudou agora a forma de tratar com esse mundo, não mais com Israel, mas sim com a igreja enquanto canal de difusão do reino de Deus. Isso aqui serão temas das lições que virão. Aqui em tese mostrando que Deus levantou Israel para ser uma nação referência, uma nação sacerdotal. Depois leia com calma aí o Êxodo, capítulo 19 e 20, que de fato mostra-nos essa ideia desse levante, formação e consolidação de Israel enquanto nação soberana, enquanto nação sacerdotal, enquanto povo escolhido, pensado por Deus para levar a mensagem para todos os cantos da terra. De sorte que, em síntese, está aí, sinopse. Embora Israel tenha falhado sua missão, a nação contribuiu na revelação do plano de Deus ao mundo. Claro que sim, né? Você tem nesse contexto, inclusive de expansão, melhor, de dispersão do povo de Israel, seja no contexto da própria Assíria ou sobretudo no contexto da Babilônia, o estabelecimento de sinagogas, e que portanto estabelecendo, difundindo a cultura dos judeus, né? Em todo sábado a Torá, ou a Tanar lida, estudada, ensinada, difundida, o conhecimento de Deus a partir de Israel, de uma forma sendo de fato assim, de fato difundido. É tão verdade que quando o próprio Jesus usava as sinagogas, e o próprio Paulo, quando nas suas viagens missionárias pela Ásia Menor, pela Europa, buscava primeiramente um contato com uma sinagoga, né? Você vê então aí muitos prosélitos passaram a aceitar a fé, gentios que se aproximaram de Javé a partir da difusão do judaísmo. Então, de fato, de alguma forma, essa ideia foi cristalizada. A própria formação do cânon do Antigo Testamento também é resultado desse tempo, desses oráculos iniciáticos revelados ao povo de Israel, né? Então, assim, essa base construída, tanto que você pega a Bíblia Sagrada como um todo, ela pode ser resumida em 5 palavras, né? É a palavra preparação,
se refere ao Antigo Testamento, tendo Jesus como tema central. Você tem os evangelhos, que são as manifestações da pessoa de Jesus, portanto, manifestação. Atos, a expansão da fé cristã. Epístolas, a explanação da fé. E Apocalipse, a consumação. Preparação, aqui no caso que é o foco da aula, tem a ver com o Antigo Testamento. Sombra dos bens vindouros, dos bens futuros. Esse Antigo Testamento serviu de fato de base, portanto teve um papel importante na preparação desse mundo para o advento de Jesus. Aqui é interessante que toda a pedagogia do Antigo Testamento deságua, converge na pessoa de Jesus. A própria a genealogia dele, de Jesus, descrita, manifesta na tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, portanto, de fato, Israel falhou, mas contribuiu e contribuiu de modo significativo. Ok? Agora aqui, nessa ideia aqui do Antigo Testamento, nos mostrar, revelar enquanto Deus missionário, já vimos na aula passada, inclusive tratamos disso como a expressão do seu caráter, no que diz respeito à manifestação do seu amor, esse amor redentivo que salva, com base nisso que de fato encontramos esse Deus no Antigo Testamento, um Deus missionário. O amor de Deus para com outras nações. E é interessante que a Bíblia não se preocupa em esconder isso, tá? A Bíblia não se preocupa, pelo contrário, esse olhar de Deus para o todo é muito claro. Trocentos profetas com conhecimento profundo do ponto de vista internacional, seja Isaías, esse palaciano, ou seja até o Amós, o Amós, esse boieiro que mantinha até contatos, relacionamentos econômicos, de negócios, com os outros povos. Está aqui, eu até destaquei do tópico 2 essa parte para você. Desde o início, Deus está aqui em vermelho. Desde o início, Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Não é uma coisa só de agora. Agora, de fato, bem mais ampliado. Se antes era de modo indireto, agora bem direto, bem objetivo. E até uma ordem, ide por todo o mundo. Mas no Antigo Testamento você tem também essa lógica. A questão é que no Antigo Testamento as nações vinham a Israel. Na questão da igreja, a igreja vai às nações. Agora, assim, é um movimento um pouco inverso. Olhavam para Israel. Agora nós olhamos para as nações e vamos, É como se fosse venha e vede. Agora é vá e pregue, Basicamente isso aqui. Mas desde o início, Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Nos livros proféticos, encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro no qual as nações estarão entre os redimidos, que é o dia do Senhor, que de fato isso vai estabelecer, inclusive, a partir daí, o milênio com as nações aqui e Israel reinando, Cristo reinando, no caso, sobre as nações da terra, Aí tem a ver com o milênio, uma palavra aqui escatológica, muito presente também nos profetas do Antigo Testamento. Então veja que importante, aqui nessa parte aqui de Amós, que de Amós, Amós 1 e 2, ele tem um tom, uma palavra direta para Israel, evidentemente, até ali antevendo tempo próximo da invasão da Síria. Ele também repreende e chama a atenção das nações circunvizinhas. Aqui, e a expressão muito clara: por 3 transgressões e ainda mais por 4 não anularei o castigo. Deus cobrando aqui agora o comportamento das nações vizinhas, sobretudo contra Israel, Qual a nação? Da Síria, a Filistia, a Fenícia, Edom, Amon e Moabe, e o próprio Judá e Israel. Aqui tem a ver com o povo de Israel. Aqui, só que aí fala de maneira por metonímia, a parte pelo todo. Ele prega contra Damasco, uma palavra contra a Síria, a parte norte, a parte nordeste, digamos assim, de Israel, e contra Gaza, na Filistia, contra Tiro, na Fenícia, a parte noroeste, a parte norte de Israel, a parte de cima de Israel. Então veja que tem esse tom de cobrança. Não ignorou o pecado de Damasco, não ignorou o pecado de Gaza, de Tiro, de Sidom, de Amon, de Moabe. Você vai ver depois lá no texto e veja quais são os pecados que essas nações cometeram, que Deus cobra, como também cobrou de Judá
e cobrou de Israel. Ele cobrou de modo duro, tá? Modo duro. Ele como um leão que sai do trono, rugindo como um leão. É como voz de trovão que vem julgando. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-se com teu Deus. É uma palavra de repreensão, de repreensão. De sorte que nesse ponto aqui, né, a sinopse é essa. Por meio do relato da viúva, e de Jonas em Nínive, podemos testemunhar o amor de Deus pelas nações no Antigo Testamento. Isso que já foi dito exaustivamente na aula anterior, né? Agora aqui, veja, por que aqui por meio de Sarepta e de Jonas? Jonas é orientado a pregar para Nínive, capital da Síria, a cidade sanguinária, a cidade feiticeira, a cidade terrível, tenebrosa, que de fato causava temor e tremor nos povos por conta da sua capacidade de destruição, de esfolar as pessoas, de decapitar pessoas, de empalar pessoas. De fato entrava e provocava terror, aterrorizava o contexto antigo, e foi um império muito poderoso que caiu. Há profecias também contra ela. Por mais que Jonas seja uma pessoa que no tempo dele houve a restauração, mas passados quase 100 anos, você encontra também profecias de Naum que mostram que Deus cumpriu a palavra dele, até que no ano 612, na batalha contra a própria Babilônia, cai por terra. Nínive cai e estabelece agora um novo tempo, um tempo agora do contexto babilônico e não do contexto assírio, né? Mas você veja aí essa relação de uma visão ampla. Você para poder ver o próprio Ezequiel, o próprio Isaías, essa abrangência de nações, um profeta internacional, mostrando esse Deus que tem o globo terrestre em suas mãos. As nações estão nas mãos de Deus. Ok? Importante aqui. Veja aqui, né? Você tem aqui a parte norte de Israel. A parte norte de Israel. E aqui mais ao norte você tem aqui a Fenícia. E na Fenícia você tem a cidade de Tiro e Sidom. Cidade fenícia, que hoje aqui na verdade é o nosso Líbano, né? Inclusive aqui que está lá o Hezbollah, um grupo terrorista aqui muito perigoso, cuja função dele, o objetivo é destruir Israel, né? Aqui então, portanto, nessa fase de guerra aqui, há uma preocupação com relação ao Líbano, porque lá nós temos lá esse grupo terrorista chamado Hezbollah, que tem mais poderio destrutivo do que o Hamas na parte aqui embaixo, né? Na faixa de Gaza. Então, assim, é um momento de oração, inclusive pelo povo de Israel. Lá tem Sarepta, veja, Elias sai do Carmelo, sai do contexto da Galileia, parte norte, para ser aqui sustentado por uma viúva fenícia, na Fenícia, né? Sarepta, né? Deus controla, Deus orienta, Deus manda pessoas de todos os lugares, meu irmão, ele é tremendo. A cidade de Sidom e de Tiro, né? Aqui mais a parte nordeste, Damasco, na Síria. Então você percebe aqui esse Deus que não só se relaciona com essa relação aqui próxima. É claro que o foco, né? Como está aqui em Israel, você tem aqui, na verdade, as nações circunvizinhas interagindo, mas também tem gente lá da África que vem, né? A rainha de Sabá, ouviu falar de Salomão e percebe toda a glória. Tem essa questão dele também se relacionando com o Egito, na África, todo o contexto, outro continente, né? Enfim, e o próprio Jesus, ele faz menção a essa região aqui, lá em Mateus 11, 21, de ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, as cidades impenitentes, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Haverá menor rigor para ela do que para vós, né? Então você vê que esse olhar de Deus para tudo é uma verdade incontestável. Amém, querido? Então aqui já para partir para o final dessa análise aqui, você veja que para você ter uma boa aula essa aqui agora, precisará usar conteúdos da primeira aula, da segunda e da terceira, que elas são interligadas. Conclusão. Vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Ponto. Aqui é o coração da aula. Vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si,
mas proclamá-la entre as nações a sua glória, entre as nações a sua glória, entre todos os povos suas maravilhas. Essa é a raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões no Novo, tema da próxima lição. Tá? Aqui, portanto, ficou claro para nós que Deus já tinha no coração essa ideia missiológica no Antigo Testamento, na qual ele tem se olhar para todas as nações. Essa visão é potencializada, ampliada diretamente e objetivamente no Novo Testamento, quando vem Jesus e diz: ide por todo o mundo. Deus mantinha seus olhos em todas as nações da terra. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. A minha oração é que Deus possa te abençoar e que a sua aula seja domingo que vem abençoada, frondosa, frutífera e extremamente edificante. Deus te abençoe e te prepare em nome de Jesus. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém.